Um grande terremoto possivelmente remodelou as estruturas geológicas da cidade de São Paulo. E a gente não está falando de qualquer terremoto, não. A gente está falando de um terremoto de 5,5 de magnitude, o que é bastante elevado para a cidade de São Paulo. E a causa desse grande terremoto, que acabou mudando as rochas da região, foi uma causa bastante inusitada. Eu acho que eu nunca falei de terremotos causados por esse fator aqui no canal. E aí ficaria a pergunta, será que um evento similar a esse poderia acontecer de novo? Bom, eu sei que abri aqui muitas perguntas e não respondi nenhuma, né? Mas é isso que a gente vai discutir aqui no vídeo de hoje, porque pesquisadores da USP fizeram uma descoberta fantástica ali no estado de São Paulo. Então bora lá descobrir e entender melhor esse estudo. Pessoal, uma pesquisa muito interessante foi divulgada há pouco tempo por dois professores da USP que estudaram um grande terremoto que aconteceu há muito tempo atrás, há milhões de anos atrás, na cidade de São Paulo e que provocou mudanças nas estruturas geológicas das rochas ali da região. E eles conseguiram isso e identificaram a causa desse terremoto. Bom, como que isso aconteceu é o que a gente vai discutir aqui agora. Para vocês terem ideia, eles começaram a estudar as rochas afloradas ali no entorno da cidade de São Paulo, no centro da cidade de São Paulo. É muito difícil estudar o solo da região porque a região metropolitana de São Paulo está quase toda pavimentada, concretada, então é difícil você ter acesso a materiais ali rochosos, solo da região. Então, além de verificar essas rochas expostas, eles também pegaram estudos de linhas de metrô. Então, eles, fazendo um compilado de dados, chegaram à seguinte conclusão, né? Que houve na região um terremoto de magnitude 5,5 ou mais forte. Olha só, pessoal, a gente está falando de um terremoto de magnitude 5,5 na região da cidade de São Paulo. Isso, para vocês terem ideia, eles compararam com a energia liberada pela bomba atômica de Hiroshima, né, que os Estados Unidos lançaram no Japão, na cidade de Hiroshima, em 1945. Então, para vocês terem ideia da energia liberada por um terremoto de 5,5, né? É a mesma quantidade de energia de uma bomba atômica. Isso seria devastador se acontecesse na cidade de São Paulo hoje, se um terremoto dessa magnitude acontecesse hoje ali próximo à superfície, claro, né? Bom, e esse terremoto, ele foi tão forte que ele acabou mudando estruturas de algumas rochas ali da região. E fazendo ali algumas análises, eles chegaram à conclusão do epicentro, né? Onde esse terremoto teve início. E aí que vem o pulo do gato, né? A origem desse terremoto, como eu falei para vocês, eu acho que eu nunca comentei de um terremoto desse tipo aqui no canal. Mas vamos lá, o que aconteceu ali? Eles começaram a investigar essas rochas e eles verificaram algumas ranhuras nessas rochas e algumas estruturas também chamadas de diques clásticos, que daqui a pouco eu falo melhor o que são esses diques clásticos para vocês. Bom, mas essas ranhuras expostas ali nas rochas em parques, né, praças da capital paulista, eles começaram a calcular a direção e o tamanho dessas ranhuras, usando técnicas relativamente simples de detecção, né, como por exemplo o uso de bússolas. E aí eles conseguiram estimar o nível do abalo e detectaram também onde foi o epicentro. E o epicentro foi uma cratera de impacto. Você ouviu bem, o epicentro desse terremoto foi uma cratera de um impacto de um meteorito ou de um cometa, né? Um objeto rochoso que veio do espaço. Há mais de 2,5 milhões de anos atrás, um meteorito caiu cerca de 40 quilômetros ao sul da cidade de São Paulo e formou uma cratera, chamada hoje de cratera de Colônia. E essa cratera, para vocês terem ideia, ela passou desapercebida até a década de 60. Ninguém sabia que era uma cratera. Inclusive, chegou-se a cogitar que aquilo ali era um vulcão. Só que análises das rochas da região, fotografias aéreas depois da década de 60, imagens de satélite, puderam verificar
que não se tratava de um antigo vulcão, né, da cratera de um antigo vulcão, e sim de uma cratera de impacto, ou seja, uma rocha espacial colidiu com aquele pedacinho de solo brasileiro, né, que viria a ser solo brasileiro, e acabou criando uma cratera de impacto. Para vocês terem ideia, né, da dimensão dessa cratera, a gente está falando aí de 450 metros de profundidade, né? E esse objeto caiu há pelo menos 2,5 milhões de anos, com um valor máximo aí de 5 milhões de anos atrás, ou seja, faz muito tempo. E as bordinhas ali dessa cratera, elas deixam evidente que foi um objeto que caiu ali. Além disso, existe um impacto mesmo registrado nas rochas do fundo dessa cratera. Bom, o fato é, esse objeto caiu e gerou um grande terremoto com a sua queda, né? Para formar uma cratera aí de 450 metros de profundidade, realmente foi um objeto bem massivo. Vale destacar que a gente nunca conseguiu encontrar fragmentos do objeto porque ele foi destruído completamente na queda. Isso provocou, obviamente, um grande terremoto que se espalhou em todas as direções. E isso teve um impacto ali nas rochas da região. Na região existiam muitos sedimentos, principalmente areia e argila. Esses sedimentos vão sendo acamados, né? Eles vão se acomodando ali com o passar do tempo, os agentes erosivos, chuva, vento, os rios vão acumulando esses sedimentos, né? Várias camadinhas. E geralmente essas camadinhas elas ficam ali bem certinhas, tá? Só que alguma coisa perturbou essa organização dos sedimentos. Esses sedimentos um dia iria virar, né, rocha sedimentar, só que essa rocha sedimentar ela ficou toda bagunçada em alguns pontos. E é aí que entrou o trabalho desses dois professores, ok? O que aconteceu? Quando o terremoto ele ocorreu, alguns desses sedimentos mais impermeáveis acabaram quebrando, rachando, e o fluxo de água da região, né, porque o solo estava cheio de água também, cheio de areia, acabou penetrando nessas camadas mais impermeáveis, formando então pequenos tubos. Esses tubos são conhecidos como os diques clásticos. Bom, ao longo dos milhões de anos, essa estrutura ela foi se solidificando, foram formando ali rochas de arenito, tá? Que quando a gente olha hoje essa formação, parecem ali raízes de árvores. Você vê aquela estrutura que lembra muito uma raiz de árvore realmente, mas na verdade são esses diques clásticos formados a partir da infiltração ali de água com muita areia, e esses sedimentos foram solidificando e formaram rochas sedimentares, tá? O arenito. Bom, inclusive esse material é muito rico em ferro esse que foi usado até para fabricar bolas de canhão aí no século XVII. Então olha só, esse aí foi um dos primeiros usos de recursos minerais em relação à metalurgia usados aqui, fabricados no Brasil ainda no século XVII. Então olha só como a geologia acaba casando aí com a história. Beleza, então o que eles observaram? Que essas deformações, esses diques clássicos e essas ranhuras nas rochas apresentavam um padrão. E quando eles faziam a mensuração desse padrão, elas acabavam indicando um caminho. E esse caminho culminava justamente na cratera de Colônia. Ou seja, o que eles deduziram? Que esse terremoto não foi de origem tectônica, não foi um terremoto provocado ali pelo movimento das placas tectônicas, pela acomodação do solo, pelo colapso de uma caverna, sabe o movimento de falhas geológicas, sabe aquelas causas que eu sempre falo para vocês? Então esse terremoto não foi provocado por isso, e sim pelo impacto desse meteorito. Essa cratera não foi descoberta por eles, né? Como eu falei, ela já era de conhecimento há bastante tempo aí de vários pesquisadores. No começo achavam que era um vulcão, depois viram que é uma cratera de impacto, e agora eles relacionaram essa cratera com essas mudanças nas rochas ali da cidade de São Paulo que não deveriam acontecer sem um grande terremoto. Ah, professor, mas como é que a gente sabe
que essas mudanças são provocadas por um terremoto? Bom, porque esse tipo de deformação acontece no dia atual. Sempre quando tem um grande terremoto, ele molda e muda a topografia, a geologia do local. E estudando os impactos dos terremotos, agora a gente consegue entender o que aconteceu no passado. Muita gente se pergunta, professor, como é que os pesquisadores chegam nessa conclusão? Gente, é observação rigorosa, né? Se um terremoto ele causa um tipo de deformação, de mudança em estruturas topográficas, de relevo, das rochas, no solo, atualmente, então o mesmo tipo de padrão de mudança também aconteceu no passado. Então, se você encontra aquela mudança X no passado, quer dizer então que aconteceu um terremoto tal como agora no presente, né, também no passado nessa região. E aí, eles buscando a origem desse terremoto, viram que coincide com o lugar dessa cratera de impacto. Cara, isso é muito, muito interessante. E acaba sendo um grande alívio, porque a gente já tem a resposta aqui para outra pergunta. Será que um terremoto dessa magnitude poderia acontecer de novo na cidade de São Paulo? E a resposta é muito improvável, né? Porque ele não teve uma origem tectônica, e sim a queda de um meteorito. Claro que um meteorito pode cair na Terra, um grande meteorito, né, pode cair na Terra a qualquer momento. Só que a gente sabe que hoje esses asteroides, que vão se tornar meteoritos um dia se caírem na Terra, né, eles são bem monitorados. E a gente já tem até planos de contingência, caso algum deles de grande porte venha em direção ao planeta. Mas claro, se um meteorito caísse novamente no mesmo lugar, além do impacto, né, do que ele causaria só pela queda, também provocaria ali ondas de choque, terremotos, que acabariam promovendo uma mudança aí semelhante a essa. Inclusive, eu acho que eu vou fazer até um vídeo maior sobre essa cratera de Colônia, que é interessante eu mencionar, falar só sobre ela, né? Eu acho que eu já fiz até um short aqui no canal sobre ela algum tempo atrás, mas ela é uma cratera considerável, né? Porque além de ter 450 metros ali de profundidade, né, em relação à parte mais elevada das bordas, as próprias bordas elas têm uma elevação de 120 metros em relação ao terreno circundante. Então é realmente uma cratera bem considerável. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que você achou desse estudo. É bem legal entender um pouco melhor como que terremotos, meteoritos, né, podem estar relacionados e como eles acabam modelando o terreno do Brasil e do mundo, né, onde quer que esse tipo de fenômeno aconteça. Se você gostou realmente desse vídeo, é só deixar o like, compartilhe esse material com outras pessoas também. Se você chegou aqui agora e não me conhecia, aproveite para se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E caso você queira contribuir ainda mais com o canal, é só você comprar alguma coisa pela Amazon usando esse link aqui embaixo, tá? Ou então você pode também deixar um valeu demais. É só clicar nesse coraçãozinho aqui embaixo, tem o like, o dislike, puxa um pouquinho para o lado, você vai achar um coraçãozinho. Aí é só escolher um valor e mandar também. E olha só, pessoal, eu vou começar agora a publicar em um blog, então eu vou deixar aí o link lá no meu Instagram e vou também deixar o nome desse blog aqui para vocês. Então, quando tiver alguma notícia, quando tiver algum texto sobre alguma informação nova que surgir, eu vou escrever lá. Então, além dos vídeos, porque às vezes eu não consigo fazer vídeo sobre todos os temas. Tem tema que não cabe um vídeo, mas eu pensei assim, poxa, mas caberia eu escrever sobre esse assunto, mesmo que não vire um vídeo. Então, eu também vou começar a publicar nesse blog e eu sempre vou deixar essas matérias aí para vocês. Então, sigam lá, acompanhem. Para quem gostar aí de material científico da geografia, também na forma escrita, é só acompanhar por lá. Fechado? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, boa semana, até mais. Tchau, tchau.